moralidade ela vai ser construída ao longo da manutenção de uma sociedade. Então, envolve questão de sociologia, de psicologia e de religiosidade também, para que aquela sociedade desenvolva a sua moral. Então, cada cultura vai ter um referencial moral, mas isso é dentro do relacionamento interpessoal, ou seja, o meu relacionamento com as outras pessoas, o relacionamento das outras pessoas comigo, e aí vai se construindo uma moralidade, que acaba sendo normalizada para que seja um parâmetro dentro de uma sociedade, senão todo mundo se comporta do jeito que quiser e vira um caos desenfreado, né? A moralidade, ela não é negativa quando ela traz essa ordem, mas ela é negativa quando ela é castradora, quando ela é baseada em conceitos religiosos que tem que ser padrão para todo mundo. Então, daí ela se torna algo negativo, mas não significa que todos sejamos imorais. Mas a amoralidade dos deuses é justamente por eles não terem a mesma natureza que nós, seres humanos, e nem as mesmas necessidades. Poxa, eu tô bem O que aconteceu? As forças do mal estão querendo me calar. É o Demiurgo! Nossa, amiga, parece que você tá com o olho preto. Olha. Eu? Não, a Soraya. Parece que ela tá porque ela é um possuída. viado. Olha que foda. Caralho, parece uma pirona. Eu fiz a invocação aqui pra Alguém falou que o Instagram não tá aguentando o peso dessa live. É bem isso. Gente, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Minha internet não é minha internet. É o Demiurgo, bicha. Cara, as pessoas hoje em dia têm o costume de colocar as divindades assim numa caixinha, né? Como se fosse um Pokémon. Ah, eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar com essa divindade. Preciso de amor, então eu vou usar essa divindade. Isso acaba trazendo uma certa carga energética pro próprio praticante. E eu costumo falar que toda divindade consegue fazer qualquer coisa, afinal de contas são divindades, né? E você olhar para antigamente os sacerdotes de Afrodite, por exemplo, você acha que um sacerdote de Afrodite lá da Grécia Antiga ia fazer um ritual de prosperidade para Ganesha? Não. Então Lilith é uma deusa do caos, é uma deusa da destruição. Então, colocar ela nessa caixinha realmente de que ela é uma deusa da liberdade feminina, ela é, ok. Mas ela não é apenas isso, né? É claro que eu acho que essa visão de Lilith hoje em dia, ela tá sendo muito necessária até para trazer mais voz e mais consciência para a divindade, para trazer mais adeptos, porque aí as pessoas, elas se aprofundam, né? Quem quiser se aprofundar de fato vai se aprofundar e vai sair ali do superficial, e quem não for para seguir o caminho, não vai ficar só ali no superficial e vai ir para outras coisas, entendeu? Né? Para que ela entenda ali qual o caminho feminino de Lilith, que é o caminho sombrio, tá? É um caminho ali obscuro das suas emoções, da sua psique, tá? Lilith trabalha muito com o mental, porque ela é uma deusa do ar. Então ela trabalha muito com questões psicológicas, então você pode trabalhar com ela também para essa questão. Mas, de modo geral, para qualquer coisa. Qualquer coisa que você for trabalhar com Lilith, você vai ter ótimos resultados. A questão de amarração com Lilith. Ai, nossa, verdade, uma polêmica, né? Até porque tem aquela questão da desconstrução da amarração, que é uma amarração, né? A galera não sabe o que é realmente uma amarração. Exatamente, Sami. Exatamente. Gente, um casamento na igreja é uma amarração, vocês sabem? Estão sabendo disso, né? Exatamente. Uma igreja, um casamento no cartório é uma amarração. Exatamente. Então, não é aquela amarração, aquela coisa que você vê no poste da rua e vai contratar. É totalmente diferente. Então, assim, Lilith é uma deusa dominadora, totalmente dominadora. Principalmente nos desejos. Principalmente nos desejos. Então, quando a gente fala de amarração... Ela não vai fazer uma amarração. Exatamente. Quando a gente fala de amarração de casal, a gente está falando dos desejos, de amarrar os desejos, de direcionar o desejo daquela pessoa a outra. Exato, e sem contar que se a gente for mudar a vertente, por exemplo, na Umbanda, você faz amarração com Iemanjá. A gente sempre tem que enfatizar, são seres amorais. Qual a relação de Lilith com a licantropia, vampirismo e necromancia? Porque, olha, se a gente for analisar os mitos que rodeiam a figura de Lilith, a gente tem dentro da feitiçaria Yatuque de Noí, quando a gente tem lá na Pérsia, hoje região do Iraque, a gente tinha a feitiçaria Yatuque, onde existia Angra Mainyu e Ahura Mazda. E Asgé era consorte de Angra Mainyu. E Angra Mainyu, ele criou os Devas, que foram os demônios. E Asgé, ela personifica também Lilith. Esses demônios tinham características vampíricas, licantrópicas. E a gente tem também em outras culturas, quando a gente vai lá para a Grécia, a descrição dos seres noturnos que atacavam as pessoas à noite. Inclusive na Grécia surgiram aí os contos dos vampiros. As lâmias. Tanto que as lâmias também, que atacavam os viajantes lá na Grécia.
O vampirismo e a licantropia, eles andam juntos também com a necromancia, porque o vampirismo ele não se refere apenas a sugar sangue, e sim energia vital. E a gente sabe que Helena Blavatsky catalogou aí 7 corpos herméticos, né? E a gente tem o corpo astral, a gente tem o corpo mental e etc. E dentro da necromancia, a gente tem um corpo que a gente chama de sombra. Corpo sombra. Nós temos hoje, dentro da psicologia, o entendimento de que certos impulsos que a gente tem são animalescos, são originados lá do homem primitivo. Por isso a gente tem também a mitologia em torno de Caim, que quando ele foi amaldiçoado, ele tomou características animalescas. E essas características animalescas, elas servem para a nossa sobrevivência, para reprodução, para defesa, para ataque. E a moralidade que a gente tem hoje faz o quê? Que é conter a todo custo esses nossos ímpetos animalescos. E dentro das práticas de licantropia, da magia teriônica, a gente utiliza essas características animalescas como uma ferramenta. A gente ressignifica elas, traz elas, tira das nossas sombras e traz para o nosso self, para reintegrar o nosso self e utilizar como ferramenta. Porque através da magia teriônica, você consegue no astral se personificar como um animal. E você consegue se defender, você consegue atacar e etc. Então tem várias formas de você utilizar a magia teriônica, a licantropia aí dentro, tanto na questão psicológica, quanto na questão da feitiçaria. E Lilith, como ela está ligada a esses instintos animalescos, essa questão bestial, esse lado do feminino bestial, ela rege também. Inclusive tem um conto em que ela é mãe de Camazotz, ou conhecido também como Azariel, que é um demônio mesoamericano ali, que inclusive os maias chegaram a prestar oferendas a ele. As características de Lilith que são ligadas a esses 3 pontos da necromancia, licantropia e vampirismo são cruciais para um magista que presta culto a Lilith e entender a importância dessas práticas. Só um ponto em relação a isso, eu acho muito interessante, porque Lilith também, em algumas vertentes e alguns caminhos que se origina a história dela ali, né, que começa toda essa questão dela ser um demônio e tudo mais, ela não era nem vista como demônio para os hebreus, né? Claro que tinha, sim, alguns livros, como o Zohar, que fala que ela era um demônio, mas, na verdade, ela era representação da natureza selvagem, indomável, da qual o ser humano não tem controle. Então, se você for pegar livros antigos, você vai ver que não tem essa questão de demônio, e sim de uma natureza incontrolável e a higienização dos instintos humanos, que estão ligados, igual ela falou, à licantropia, né? Que o cristianismo fez. Essa coisa de a gente não sentir raiva, de a gente ser uma pessoa, principalmente a mulher, né? Totalmente dominada. É muito triste a gente se tornar cordeirinho, é muito triste. E dentro da psicologia, isso é extremamente autodestrutivo, você ficar recalcando esses desejos. Né? E aí, quem for para ser do caminho, vai se aprofundar, vai entender as nuances, né? Os epítetos, as facetas e todas essas energias. Quem não for para ser do caminho, vai se afastar e não vai se aprofundar. Então, eu acredito que... eu acredito que essa imagem dela que estão vendendo agora é importante para trazer de volta, né, para renascer e reacender o culto a ela. E realmente ali eu vejo vídeos do mundo todo fazendo cultos a Lilith e prestando altares. E eu acho isso fascinante, porque se a gente para pensar antigamente, a gente era limitado apenas à nossa vizinhança ali e não tinha comunicação com mais ninguém de outros lugares, era muito difícil. Então você conseguir ver altares e rituais e outras pessoas de outro país fazendo culto, prestando culto para uma mesma divindade, eu acho isso fantástico. E as pessoas, elas não podem parar em uma parte e não se aprofundar. Então, assim, se uma pessoa ela é historiadora, antropóloga, a porra que seja, ela não tem propriedade para falar sobre o assunto espiritualmente. Ela não está no lugar de fala dela. Agora, a questão espiritual, a questão mais profunda, né, dos encontros, das viagens astrais, essa pessoa não vai ter. Também a questão da magia negra, a pessoa não vai ter. Não, é absurdo. Porque o que a gente está tratando aqui é magia negra. Totalmente. Você pode estudar na faculdade mais foda, você pode ser o John Dee, entendeu? Se você não tiver essa essência, se você não carrega essa essência dentro de si, você não vai conseguir compreender. A gente tem que fazer uma diferenciação entre medo e risco. Medo é uma coisa, risco é outra. Quem estiver com medo, dificilmente vai alcançar essas camadas mais profundas. Quem quiser correr o risco, vai.
É Exatamente. diferente. De medo e risco são coisas diferentes. Existe risco? Existe. Você está disposto a correr? Eis a questão. Exatamente. Ser corajoso para correr o risco. Exatamente.